Queridos irmãos, a paz do Senhor. Isaías capítulo 12, verso 4, o profeta nos faz a citação: fazei notórios os feitos de Deus entre as nações. E é esse o papel que nós na Decidade, como discípulos de Cristo, temos procurado fazer. Em 2013 foram grandes os desafios, mas também foram grandes as conquistas para a glória de Deus. Em 2014 nós estamos com novos desafios. E sabemos que por mais que tenhamos feito em 2013, ainda resta-nos muito a fazer e nós podemos fazer muito mais por missões. Este ano nós queremos intensificar o trabalho com os 6 povos menos alcançados no Brasil. Agora nós queremos ouvir um pouco do trabalho que já iniciamos com os ribeirinhos. Agora recentemente, pastor Evandro e Jaime estiveram visitando os ribeirinhos e acompanham as nossas notícias do trabalho entre os ribeirinhos. Meus irmãos, e as notícias são maravilhosas. Apesar da triste realidade das comunidades ribeirinhas, olha, o missiólogo Ronaldo Lindório divulgou recentemente no Congresso Nordestino de Missões que no Brasil há cerca de 35 mil comunidades ribeirinhas e entre elas há aproximadamente 10 mil comunidades, só no norte do país, 10 mil comunidades sem nenhuma igreja evangélica. Deus colocou no nosso coração o desejo de intensificar o trabalho e fomos rumos aos ribeirinhos do Amazonas. Agora no começo do mês, eu e o pastor Evandro, junto com o irmão Dantas, como os irmãos estão vendo aí na foto, nós enfrentamos os rios do Amazonas, o Rio Solimões, e fomos até a cidade de Jutaí. Enfrentamos as águas, e não só as águas, enfrentamos também, inclusive, a dificuldade para armar nossa rede. Glória a Jesus! Foram 50 horas de viagem em cada percurso e dividimos aí a luta para conseguir armar uma rede. Foi uma viagem abençoada mesmo. Até a cidade de Jutaí. Esta é a igreja lá de Jutaí, é a nossa igreja parceira na evangelização dos povos ribeirinhos. Jutaí fica no alto do rio Solimões. Eu aproveitei a viagem para tirar algumas fotos das comunidades. Como os irmãos podem ver, aí uma típica casa ribeirinha. As pessoas moram assim, elas moram dentro da água, né? Essas casas suspensas, inclusive o comércio. Veja bem, irmãos, glória a Deus, esse aí é o posto de gasolina dentro disso, dentro do rio. Como lá as pessoas não usam moto, elas usam rabetinhas, então até o posto de gasolina, o frigorífico, olha aí o frigorífico, a fábrica de gelo, tudo no meio da água. Tá aí outra casa, mais uma residência, você pode ver ali, ó, caixa d'água, antena parabólica, o carrão aí na porta, na verdade é um barco, né? Realidade dos povos ribeirinhos. Essa outra imagem você pode ver uma mãe dando banho numa criança. Essa é a realidade, eles vivem assim. Da outra vez que lá ouvi uma história tão triste de uma mãezinha que saiu para lavar roupa e quando voltou foi na rede procurar o seu bebê não estava na rede. Veio uma cobra, uma sucuri, e a cobra levou o seu bebê. Eles enfrentam, além do perigo das cobras, dos insetos, de onça, perigo de jacaré. Chegamos numa comunidade que eles recentemente tinham matado um jacaré, porque o jacaré estava entrando nas casas. Em outra comunidade mataram, esse foi menor. Aí foto eu e o pastor Evandro segurando o jacaré. Glória a Jesus! Meus irmãos, esse jacaré virou a nossa janta, viu? Foi o jantar da noite para esse jacaré. Deixa eu contar uma bênção para vocês. Quando estivemos lá no ano passado, em 2012, aliás, quando estivemos lá, conhecemos o pastor de Pinho. O pastor de Pinho, irmãos, é um homem de fé. Aí a foto do pastor de Pinho. É um homem de Deus, um homem de fé. O pastor de Pinho tem dedicado a sua vida à evangelização desses povos. Ele vai evangelizar numa rabetinha, como uma dessa aí, ó. Tá aí, ele vai evangelizar, enfrenta 6 dias de água, à noite para nas margens do rio, dorme nas margens do rio, 6 dias numa condução como essa, às vezes leva várias pessoas,
Meus irmãos, o pastor de Pinho disse que passa 6 dias viajando. Quando chega na comunidade, está cansado. Ele disse, irmão Jaime, o povo tudo querendo culto. E lá o culto tem hora para começar, não tem hora para terminar. Todo mundo animado. Mas eu já chego cansado, já chego desanimado por causa do sol. Olha, irmão Jaime, enfrentar 6 dias de sol não é brincadeira, não. Ele disse, pastor de Pinho, e o que é que você precisa? Ele disse, nós precisamos de um barco para reduzir a viagem e ter uma coberta para nos proteger do sol e da chuva. Meus irmãos, Deus nos deu condição e nós compramos um barco para os ribeirinhos do Amazonas. Vale um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Eu queria apresentar para vocês o nosso barco, que tem pelo nome Semeador. Olha aí o nosso semeador. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, por isso? Glória a Deus. Esse é o nosso barco. Esse é o semeador. Quando o semeador sair, pode-se dizer que o semeador saiu a semear. Está aí a área interna do nosso barco, pastor Evandro aí dirigindo o nosso barco. Glória a Deus. 40 lugares com espaço para banheiro. A viagem de 6 dias agora é feita em 1 dia e meio. Combustível no óleo diesel agora, não é mais a gasolina, que é muito caro gasolina lá. É uma bênção, pastor de Pinho. O pastor Edilson, a pastora Elizabeth mandou um abraço para a igreja. Olha, meus irmãos, esse barco aí é fruto das nossas orações, viu? Muito bem. Você que tem carnê missionário, você que ora por missões, você que oferta no culto de missões, tá aí o fruto, é o nosso barco, o semeador, alcançando os povos não alcançados do Brasil. Pastor Edilson e a pastora Beth mandam um abraço para toda a igreja, agradecendo. Meus irmãos, agora nós podemos dizer que temos uma unidade missionária entre os ribeirinhos, o barco semeador, levando a semente do evangelho para aqueles que estão esperando. É verdade, irmãos, nós podemos fazer mais por missões, mas antes eu queria contar para vocês a história do Jackson, o missionário Jackson e a missionária Regiane. Meus irmãos, o Jackson, ele era de uma seita local, a seita da cruz, uma religião que só existe lá, uma seita que só existe lá entre os ribeirinhos, eles adoram a cruz. O Jackson, uma certa vez, estava na beira do rio e o pastor de Pinho foi evangelizar aquela tribo que vocês viram a foto e não tinha ninguém para ir com o missionário. O missionário olhou para o Jackson e disse, menino, tu quer ir comigo? O Jackson disse, vou. O Jackson foi com o pastor de Pinho. O pastor de Pinho evangelizava e o Jackson via as pessoas aceitando a Jesus. O Jackson disse, pastor, e o senhor não vai oferecer Jesus para mim não? Meu filho, você quer? Quero. O Jackson aceitou a Jesus numa viagem missionária. 6 meses passaram, Jackson fez a segunda viagem missionária, agora crente. O pastor de Pinho batizando o povo. Jackson olhou e disse, pastor, e o senhor não vai me batizar não? Meu filho, você quer ser batizado? O Jackson foi batizado na segunda viagem missionária. Na terceira viagem missionária, o Jackson tinha 1 ano de crente, perceba, irmão, viu várias pessoas aceitarem a Jesus. Quando ia embora, o Jackson perguntou ao pastor de Pinho, pastor de Pinho, quem vai cuidar desse povo que vai ficar aqui? O pastor de Pinho disse, Deus vai providenciar. Mas o Espírito de Deus falou ao coração do Jackson, esse alguém é você, Jackson. Desde esse dia, o Jackson abraçou a promessa e tem a vontade de ser missionário lá na comunidade Ribeirinhas. Agora, irmãos, eles estavam se preparando para ir para lá de novo. E o Jackson, conversando com o pastor disse para o Jackson, escuta aí, irmão. Jackson, nós precisamos de um missionário para ficar lá na comunidade Ribeirinha falando de Jesus lá. Você tem coragem, Jackson? O Jackson disse, pastor, eu tenho chamado para ficar. Irmãos, o irmão Jackson, ele está indo morar numa comunidade ribeirinha, muito longe da sua casa. Muito longe da sua casa. Ele está indo sem sustento. Aí a foto do Jackson mais uma vez. Isso, esse rapaz sorridente aí, essa moça, a Regiane. A Regiane nasceu na fé. Meus irmãos, eles estão indo sem sustento. Eles vão morar lá numa comunidade ribeirinha que não tem igreja, uma comunidade chamada Piranha.
E o Jackson escreveu uma carta, está no nosso informativo, você pode ler a carta do Jackson. O Jackson pergunta se nós podemos ajudá-lo. Meus irmãos, eu e o pastor Evandro, quando vimos o Jackson e a Rejane indo para lá sem sustento, só pelo chamado, de antemão nós já entendemos que o Jackson era a resposta de Deus para as nossas orações. Eu entendo, o pastor Evandro entende, o pastor Euquias entende, de que o Jackson pode ser nosso missionário entre os ribeirinhos. Meus irmãos, nós podemos fazer mais por missões. Pastor Euquias. Queridos irmãos, vocês escutaram o que o Jaime falou e vocês estão conosco e entendem que o Jackson pode ser missionário nosso da cidade. Se vocês estão conosco nesse trabalho para ajudarmos a evangelizar os ribeirinhos, vamos essa noite ofertar para intensificarmos os nossos trabalhos entre os ribeirinhos. Missões, a razão da existência da igreja. Deus abençoe, meus irmãos. Em 2014, podemos fazer mais por missões.